Qual é o meu papel na história que Deus escreveu? Eu disse para vocês a semana passada que Deus escreveu uma história, certo? E nós somos personagens nessa história. Deus tem um papel muito bom para você nessa história. E essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês aqui nesta noite. Deus tem um papel para mim na história que ele escreveu? Deus tem um papel para você na história que ele escreveu? De acordo com o que nós vimos na semana passada, eu creio que Deus tem um papel para mim e para você, para sermos personagens na história que ele escreveu, tá? E esse papel é muito bom. Bom, vamos pensar da seguinte forma. Quando se tem uma peça de teatro, ou quando se tem um livro, ou quando se tem um filme, nós temos os personagens, ok? Cada personagem tem um papel a desempenhar, seja naquele filme, seja naquela história, seja naquela narrativa. O personagem tem um papel a desempenhar ali naquela história, tá? Eu disse para vocês que Deus escreveu uma história e nós somos personagens nessa história. Mas qual é o meu papel? Como é o meu papel? E aí eu falo para você que num livro o personagem pode desempenhar um bom ou um mau papel, certo? E ele não tem como mudar isso daí, porque já está definido. No entanto, na narrativa de Deus, na história que Deus tem para nós, no plano que Ele tem para nós, no projeto que Deus tem para nós, o que Ele pensa a meu e seu respeito nesse papel é muito bom. O seu personagem já foi definido como bom. Deu para você entender? Por isso que eu coloquei aqui que Deus tem um papel muito bom para você nessa história. E se você já assistiu a semana passada, você viu que nós vamos desenvolvendo uma linha de raciocínio, tá? Nós vamos desenvolvendo uma linha de raciocínio, nós vamos pensando e com a finalidade de entendermos um pouco mais o que Deus tem para as nossas vidas. Porque eu percebo o seguinte, como eu já falei a semana passada que a minha vida teve uma fase que a minha vida não tinha, que eu entendia que a minha vida não tinha sentido, e o que eu percebi que acontece quando a gente chega a essa situação de achar que a nossa vida não tem sentido. São algumas crenças que a gente carrega dentro de nós que são crenças equivocadas. Ou, em outras palavras, são mentiras implantadas dentro de nós que nós carregamos, sabe-se lá, talvez às vezes até da infância, tá? E para nós confrontarmos essas crenças, nós precisamos raciocinar. E é por isso que eu tenho esse estilo. Tá? Nós vamos raciocinando, ok? Nós vamos lendo, entendendo, raciocinando para que essas crenças que estão dentro de nós sejam analisadas e refeitas, ok? Substituídas, tá bom? Então vamos lá. A primeira verdade que eu trago para vocês nessa noite, e eu vou trazer para vocês 7 verdades. A primeira verdade que eu trago para vocês é essa, que eu já falei. Deus tem um papel muito bom para você nessa história. Tá bom? Mas vamos para a segunda verdade, antes de passar para a segunda verdade, eu vou trazer para vocês um versículo base
para essa afirmação que eu fiz para vocês, de que Deus tem um personagem bom para você, Deus tem um papel bom para você desempenhar. E eu vou ler para vocês em Jeremias 29 e versículo 11, que diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que Deus está dizendo que Ele tem a seu respeito, a respeito do papel que você vai desempenhar nesse planeta, nessa terra. Ele tem pensamentos bons ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então, não está definido no seu papel que você seja mal. Eu ia dizer maus momentos, mas não é exatamente isso. Que esse papel seja mal para você. Não. Esse personagem é bom. Deus tem bons pensamentos a seu respeito nesse papel que Ele traçou para você aqui na sua trajetória. Tá bom? Nós temos que entender o seguinte, que para Deus, mesmo aquelas situações difíceis, mesmo aquelas situações que às vezes nós não queremos, mesmo aquelas situações que nós podemos classificar como não boas, aos olhos de Deus não quer dizer que aquilo é mal, tá? Aquilo pode contribuir para o nosso bem. Nós temos que ter isso em mente. Mas Deus, Ele olha para nós e Ele pensa bem, o bem para nós. E lá no final, Ele quer nos dar o fim que nós estamos esperando. Entendido? Então vamos em frente. Vamos para a segunda verdade que eu trago para vocês aqui nesta noite. O seu papel se inicia como criatura, mas pode melhorar. O que é isso daí? Bom, gente, eu vou ler aqui com vocês em Efésios 2 e 10, pela NVI, na versão da NVI. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Porque somos criação de Deus. Então, o primeiro papel que nós desempenhamos é de criatura. Mas eu disse que esse papel pode melhorar. Por que pode melhorar? Criatura é apenas alguém que foi criado por Deus. E todos nós entramos nessa terra como criaturas, como feitos pela mão de Deus. Apenas isso. No entanto, o nosso papel pode melhorar. O nosso personagem pode melhorar. E aí eu trago para vocês o que pode acontecer para nosso personagem melhorar. O nosso personagem, ele pode vir a ser filho. De criatura, ele pode vir a ser filho. E aí eu apresento para vocês João 1, 11 e 12, na King James, que diz assim: veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nesse seu personagem é se tornar filho. Eu disse para você, nós chegamos nessa terra como criaturas, feituras suas, como diz o apóstolo Paulo.
No entanto, nós temos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Como? Crendo em Jesus Cristo, entendendo a nossa condição de pecador, entendendo a nossa condição que precisamos de um Salvador, decidindo-nos, dizendo: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu para me salvar, para perdoar os meus pecados. A partir dessa confissão, você se torna filho de Deus. E aí é o início, é o começo de uma longa caminhada. Além de filho, você se torna integrante da família de Deus. Como filho, integrante da família de Deus. Você se torna titular do direito dessa família, de todos os direitos dessa família. Direito, primeiro, de filiação, filho. Direito de propriedades, de toda a propriedade da família você tem direito. Riquezas da família você tem direito. Você tem direito à posição da família. E você tem direito à herança da família, porque inclusive isso, em Jesus, você tem herança. Tá? E você tem direito à cidadania. Cidadania é cidadania. A partir do momento que você aceitou Cristo como seu Salvador, você se torna cidadão da Nova Jerusalém. Você ganha uma nova cidadania. Diz em Efésios 2:19, na NVI: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu acho lindo esse versículo, tá? O que é concidadão? Cidadão juntamente com outros, tá? E você se torna membro da família de Deus, ok? A partir do momento que você crê em Cristo, você ganhou uma família, você ganhou irmãos, você ganhou um pai, você ganhou irmãos. Eu quero ir com você para o terceiro ponto, a terceira verdade que eu quero tratar com vocês aqui nesta noite, que é a seguinte: vai ser proposta uma jornada desafiadora para você. Nessa história que Deus tem para você, vai ser proposta uma jornada desafiadora para você. Jornada é uma trajetória, é uma caminhada, que pode ser longa, pode ser curta, depende dos planos que Deus tem para você essa história, tá? E eu disse aqui que essa proposta dessa jornada vai ser desafiadora. O que é desafiador? Desafiador, você vai precisar de colocar ali energia, você vai precisar colocar ali uma certa persistência, você vai precisar colocar nessa jornada um certo compromisso, porque vai apresentar para você algumas situações que você vai olhar e você vai entender assim, puxa, mas eu não dou conta. Nessa jornada, os momentos não vão ser iguais. Vão ter momentos que você vai enfrentar uma subida. Vão ter momentos que você vai enfrentar uma descida. Vão ter momentos que vai ficar muito íngreme. Pode ser que tenha pedras no caminho. Vão ter momentos que você vai ter que dar uma corrida. Vai ter momentos que você vai ter que passar por águas e aí você vai ter que reduzir a sua marcha. Vai ter desafios, vai ter situações que talvez você não gostaria de passar. Vai ter situações nessa sua jornada que você vai querer desanimar.
Vai ter situações nessa jornada que pode ser que você queira parar, desistir. Mas eu já estou falando para você que essa jornada, ela é desafiadora. Não vão ser tudo flores. Não serão todos momentos bons. Porque diz a palavra de Deus que Deus fez o dia bom, mas fez também o dia mau. Por quê? Para que nós não saibamos o que vai vir depois. Eu achei tão interessante esse versículo, tá? Se não me engano, está em Eclesiastes, que Deus tanto fez o dia bom, como fez o dia mau, para um estar em oposição ao outro. E aí, hoje nós estamos no dia bom, eu não sei se amanhã será bom ou mau. E aí eu não descubro o que é que Deus tem para mim. Porque senão eu já vou ficar olhando assim para frente, tentando adivinhar, né? Adivinhar como será o meu amanhã. Mas eu não tenho condições de saber como será o meu amanhã, porque Deus já fez dessa forma. Um dia é bom, outro dia não tão bom. Um dia tem um problema, no outro dia tem uma alegria. Tenho momentos para comemorar, tenho momentos que eu vou me entristecer, mas o que eu não posso é parar. A palavra de Deus diz o seguinte, em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Vocês viram? Corramos a corrida, a jornada, a caminhada que nos é proposta, tá? E nos livremos de tudo aquilo que nos atrapalha. Porque nessa caminhada nós vamos enfrentar momentos difíceis e se nós estivermos com muito peso, vai ficar pior ainda. Então nós temos que nos livrar daquilo que vai nos atrapalhar de continuarmos a jornada que nós recebemos. Vamos resgatar aqui o título. Qual é o meu papel na história que Deus escreveu? Primeiro, esse papel é bom para mim. Segundo, ele pode apresentar alguns momentos difíceis, tá? Diz a palavra de Deus ainda: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez, só talvez você não quisesse ouvir isso que eu estou falando para você. Talvez você quisesse que eu falasse para você que a sua trajetória aqui nesta vida seria maravilhosa, que você ia ter tudo o que você quisesse, que você só ia ter momentos bons, que tudo para você iria dar certo. Só que isso não é verdade. E sabe por que às vezes nós queremos parar? Sabe por que às vezes nós queremos desistir? Porque talvez nós achemos lá no fundo, lá dentro de nós, que a nossa caminhada tem que ser boa, que a nossa caminhada tem que tudo ser agradável, que a nossa caminhada tem que ser um filme totalmente bom. Bom na nossa perspectiva, tá? Bom na nossa perspectiva. Mas eu não estou aqui para te enganar. Eu estou aqui para te falar aquilo que a palavra de Deus nos traz. E eu tenho que te falar que a nossa caminhada aqui nessa terra não é só de momentos agradáveis.
No entanto, os momentos que você não considera tão agradáveis, aos olhos de Deus estão servindo para um propósito. Aos olhos de Deus estão servindo para alguma coisa, e geralmente é para nos ensinar. Geralmente é para nos tornar um pouquinho mais humildes. Geralmente é para nos tornar um pouquinho, abrir um pouquinho os nossos olhos para nós mesmos e para o outro. Porque nós vamos chegar num outro ponto ali, mas eu já quero adiantar, Deus nos quer aqui sobre essa terra, nós estamos aqui sobre essa terra, não para vivermos apenas para nós mesmos. Nós estamos aqui nessa terra também para sermos bênção e não apenas para recebermos bênção. Quando Deus chamou a Abraão, ele disse: "Sê tu uma bênção". O que Deus quis dizer para Abraão? Onde você estiver, seja um abençoador. Às vezes, nós queremos só receber bênçãos de Deus. No entanto, nessa terra, nessa nossa jornada que nós recebemos de Deus, nós não estamos aqui apenas para receber bênção. Nós estamos aqui para sermos bênção. Bênção na vida daquele que está ali ao seu lado, bênção na vida daquele que Deus colocar ao seu redor. Que nós possamos ter essa verdade em nosso coração, que nós estamos aqui para sermos bênção nessa jornada. E nos momentos difíceis não vamos desistir, mas vamos prosseguir, porque Deus está nos ensinando alguma coisa para sermos bênção na vida de alguém. Amém? Essa foi a terceira verdade que eu trago para vocês aqui nesta noite. Deus nos dá uma jornada desafiadora. Ela vai desafiar a sua força, vai desafiar a sua persistência, vai desafiar a sua perseverança, vai desafiar a sua fé, a sua fidelidade, a sua confiança. Você vai ser desafiado nessa jornada. Vamos em frente. Quarta verdade que eu quero compartilhar com vocês. Nessa jornada, quanto mais parecido com Jesus você se tornar, mais fácil será vencer. Nessa jornada, quanto mais parecido, quanto mais semelhante você se tornar com Jesus, mais fácil será você vencer. Gente, nosso papel nessa terra passa pela nossa transformação, passa pelo nosso amadurecimento, passa pela nossa santificação em linguagem da própria palavra de Deus. Nós seremos santificados, nós seremos transformados para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Diz a palavra de Deus em Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que nós nos tornemos nessa trajetória, nessa jornada que Ele nos concede, Ele quer que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Que Cristo seja formado em nós. Por quê? Deus quer filhos parecidos. Eu não disse que o primeiro papel que nós desempenhamos é o de criatura? Depois nós somos convidados a nos tornarmos filhos? Só que quando nós nos tornamos filhos nascendo de novo. E nós vamos crescendo.
E à medida que nós crescemos, o nosso modelo é Cristo. Nós precisamos ir olhando para Cristo e Cristo sendo formado em nós, vai nos transformando à semelhança de Cristo. Nós vamos viver uma vida mais facilmente nessa jornada se nós nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Diz ainda Filipenses 2:5: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Gente, nós vamos nos tornando parecidos com Cristo na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir, na forma de tomar decisão. Nós vamos pensar como se Cristo estivesse raciocinando. Será que vai ficar mais fácil para vencer ou não? Vai ficar mais fácil ou não? Se nós voltarmos para um dos versículos que nós já lemos, que é João 16:33, diz João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que Jesus venceu o mundo? Porque ele estava preparado para vencer o mundo. Se nós nos tornarmos parecidos com Jesus, nós também vamos vencer mais facilmente, tá? Então, se a nossa jornada está muito difícil, eu convido você, e a palavra de Deus está te convidando nesse instante, para entrar em conformidade com a palavra de Deus e se tornar mais semelhante a Cristo. A sua jornada vai se tornar mais fácil. Cristo nos convida a olharmos para Ele e sermos transformados à sua semelhança. Amém? Outra faz parte também desse papel que Deus traçou para nós, que Deus escreveu para nós, dessa história que Deus tem para nós. Faz parte desse papel uma missão e um serviço que serão futuramente avaliados pelo nosso Criador, tá? Eu só trouxe aqui essa verdade para nós irmos nos acostumando com ela, mas depois eu quero fazer uma live mais específica em cima da missão e do serviço que Deus tem para as nossas vidas e dessa avaliação, dos critérios, tá bom? Então hoje eu não vou me focar nessa parte 5, mas é uma verdade que eu gostaria que vocês pensassem. Nós não estamos aqui, como eu disse, para só recebermos bênção, nós estamos aqui para sermos bênção na vida de alguém. Mas você pode falar para mim assim: Ruth, tá bom, mas vai ficar só nisso? Não vai ficar só nisso. Eu tenho a verdade 6 para a tua vida. E essa é uma boa verdade. Deus quer te aprovar ao final da jornada. Primeiro, vamos parar por aí. Deus quer te aprovar no final da jornada. Você, nessa história, você vai receber um papel a desempenhar. Você vai ter desafios a desempenhar, a superar, melhor dizendo. Desafios a superar. E já de antemão eu te digo que Deus quer te aprovar lá no final dessa jornada. Só que, diz o final, vai depender de você concretizar esse roteiro à risca ou não. Nós não acreditamos em predestinação, no sentido de que não há escolha, não. Nós acreditamos que há uma margem de escolha humana. Quando nós chegamos aqui nessa existência, Deus nos deu uma vontade
livre, ok? E ele nos deu o direito de escolher. Lá no Éden, quando Adão e Eva tomaram aquela decisão de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não estava predestinado a isso. Era uma possibilidade. Eles decidiram, eles tomaram uma decisão. E hoje nós também tomamos as nossas decisões. É claro que nós reagimos a alguns fatores que nos cercam. É claro que nós reagimos a alguns fatores que nós trazemos desde a nossa infância, mas isso não aprisiona a nossa vontade totalmente. Nós temos o direito de dizer sim ou não, de nos nortear pela direita ou de nos dirigirmos pela esquerda. Deus, ao nos fazer, ele não quis seres autômatos. Deus quis seres com vontade e que manifestasse essa vontade e que exercesse essa vontade. Então, nosso papel sobre essa terra, nossa jornada sobre essa terra, se nós errarmos, é por nossa decisão. Nós tomamos essa decisão de agir de determinada forma. Só que a vontade de Deus para as nossas vidas não era aquela. Entenderam? Deus queria que nós agíssemos da forma de acordo com os princípios da palavra dele. Mas nós temos a nossa vontade. Nós temos o nosso direito de ação. De agir em conformidade com a nossa vontade. E dentro da vontade permissiva de Deus, ele permite as nossas ações, mesmo que equivocadas. Tá? Caso nós não sigamos o roteiro de Deus à risca, isso será considerado como um desvio do roteiro. Tá? No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, mesmo assim ele nos abraça, mesmo assim ele nos chama de volta para o roteiro inicial. Mesmo assim ele vem até nós, mesmo assim ele nos convida ao arrependimento e a retornar. Se nós ouvirmos a Deus, se nós atendermos ao que Deus está falando ao nosso coração, nós voltamos ao plano original de Deus para a nossa vida. Nós voltamos a agir de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Certo? Então, e aí, no final, nós poderemos ser aprovados. Vai depender de nós. Vai depender de nós. Somos nós, nas nossas decisões. Por isso que o item 4 é tão importante. Quanto mais eu me torno parecido com Jesus, eu vou errar menos. Eu vou tomar decisões mais corretas. Eu vou tomar decisões mais assertivas. Vamos para o item 7, que é a 7ª verdade que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Olha lá. Para aqueles que vencerem e não desistirem, o roteiro termina com a frase: e viveram felizes para sempre. Essa frase você já conhece. Viveram felizes para sempre. Não é? Isso faz parte de muitos roteiros. E até falam que são roteiros água com açúcar. Não é? Viveram felizes para sempre. Mas a maior história, a mais fantástica história, a história que nós somos personagens, ela traz no roteiro o final: e viveram felizes para sempre. E eu digo para vocês
que é a única história que pode trazer realmente esse final. Porque ela foi escrita por aquele que tem poder de realizar aquilo que ele falou. Se ele tem poder de realizar aquilo que ele falou, quanto mais aquilo que ele escreveu. O que está registrado na palavra de Deus vai se cumprir. Aquilo que Deus escreveu, que está dentro da soberania dele, ele não abre mão. E isso ele vai cumprir. E esse final, viveram felizes para sempre, vai existir. Agora, eu decido se eu vou estar do lado daqueles que viverão felizes para sempre. Que isso vai acontecer? Vai. Diz a palavra de Deus. Apocalipse 22:5. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Para todo sempre é para sempre. Vão reinar para sempre. E além disso, de reinar, quem vencer? Quem vencer? Quem nessa jornada chegar até o final? Quem nessa jornada for aprovado? Viverão felizes para sempre. Diz a palavra de Deus, vamos ler de novo. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. E outra coisa que eu já vou ver para vocês aqui, ó, em Apocalipse também, 7:17b, diz assim: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quer dizer, toda lágrima é toda lágrima. Deus, tem versões que diz, limpará dos seus olhos toda lágrima. Não existirá mais lágrima. Não existirá mais tristeza. Se não existirá mais tristeza, é felicidade e alegria. E para sempre, que o versículo anterior diz que é para sempre. Eu queria finalizar aqui com vocês dizendo que Deus tem um personagem para mim, para você, na história eterna. Nós estamos aqui nesta terra para desempenharmos um papel nessa história. E ele tem um papel específico para você. E esse papel começa como criatura, mas ele te quer como filho. Filho de Deus, com direito a todas as bênçãos da ira divinas. E nessa terra, Deus quer que você se torne uma bênção para muitos. Não que você seja apenas abençoado, porque Ele vai te abençoar, mas Ele quer que você seja uma bênção. Nessa terra, Deus vai te propor uma jornada, e essa jornada vai apresentar alguns desafios. Não desista, não desanime, não volte atrás. Vá em frente, insista, porque para vencer, você tem que chegar até o final. Não fique parado no meio do caminho. Vá até o final e pode ter certeza que mesmo que você errou, mesmo que você desviou o percurso, Deus te chama de volta e te coloca no caminho correto. E Ele mesmo vai te ajudar nos seus momentos difíceis. Ele mesmo vai te dar forças se você clamar. Ele mesmo vai te abraçar e te trazer cura quando você se arrebentar. Porque às vezes nós nos arrebentamos. Quando nós desviamos do percurso, nós nos arrebentamos. Mas mesmo assim, Ele nos chama de volta e Ele derrama o seu bálsamo no nosso coração e nos traz cura
nos traz libertação, nos chama de novo à intimidade e à comunhão. Então, os nossos erros não são desculpas para nós ficarmos prostrados. Os nossos erros não são desculpas para nós ficarmos longe. Não. Você tem um convite de Deus nessa noite para retornar ao caminho, caso você tenha se distanciado do roteiro. Nessa jornada, Deus te convida para vencer. E Ele quer que você vença. Ele quer que você chegue no final como vencedor. E não é porque você teve uma queda que você vai deixar de ser vencedor. Ele quer te aprovar lá no final. E Ele quer, durante a sua jornada, te dar uma missão, te dar um propósito, te dar um serviço que vai contribuir para a sua aprovação. A aprovação no final vai depender mais de você do que de Deus, porque a parte dele Ele já fez, e a parte que você precisar dele no percurso, Ele está ali junto com você, para te ajudar, para te auxiliar, como eu já falei. E se você chegar até o final, pode ter certeza que nada se perderá do que você fez, porque você levará para a eternidade e viverá feliz para sempre. Que Deus coloque essas verdades, essas 7 verdades no seu coração. E se você está se perguntando qual a importância de você conhecer e desempenhar o papel que Deus tem para você, eu te convido para a próxima quinta-feira. Se você se conectou com essa mensagem, se essa mensagem fez sentido para você, se o Espírito Santo de Deus conseguiu falar ao teu coração através desta mensagem, eu te convido para a próxima quinta-feira, às 21h30, você estar aqui conosco na nova live, porque nós vamos continuar falando dos propósitos de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para você, Deus tem uma história para você viver nessa terra. A sua vida não vai ser sem sentido, a sua vida vai ter significado, a sua vida vai ter propósito, porque Deus tem isso e Ele quer isso para a sua vida. Foi por isso também que Jesus morreu.